bem, pessoal? Boa tarde. Assim como um amigo me instruiu, né? Tô aqui botando minha cara aqui a tapa. Eu que sou o Ronilton Guimarães, para quem não me conhece. E hoje eu vou trazer o vídeo do dia com a minha análise de pré-mercado e as operações que eu fiz hoje. E aí, como vocês vão perceber, hoje foi mais um dia que eu saí negativo, né? Sexta-feira foi negativo também. Mas ainda assim foi uma perda controlada. A questão de hoje é que o fato de eu ter tomado os dois stops primeiro já me deixaram começou a startar a minha ansiedade. E e se não fosse a trava, o fator de eu ter travado a plataforma logo em seguida, acho que hoje teria sido um dia de fúria. E esse trabalho, esse projeto que eu estou fazendo aqui de estar gravando esses vídeos e postar aqui é justamente para tentar evitar isso. Porque mesmo eu tendo terminado negativo, eu ainda estou cumprindo com o que eu me propus. Porque eu não quero estar compartilhando uma coisa errada, né? Eu quero compartilhar o que é certo, o que é o que a gente faz, que é o com o que a gente quer trabalhar. Esse mercado não é fácil. Vocês vão ver depois, vocês vão ver no vídeo que eu até acertei uma direção que o mercado andou bem. Ele chegou numa região mesmo forte. A questão foi um erro mesmo, não dá nem para chamar de erro técnico, porque existia probabilidades, né? E é isso. Agora vou passar aqui o vídeo da análise de pré-mercado e logo em seguida das operações explicadas, o motivo de cada operação. Até mais. Muito bem, bom dia. Bom dia a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Vamos aqui para uma preparação do dia de hoje. Eu sempre apago os estudos, né, da semana anterior para começar a semana do zero. E como sempre, já falado em outros vídeos, eu sempre começo pelo mensal. Ah, tá marcando a mesma região. Sim, marco aqui, porque é sempre bom rever a situação. Ó. Gráfico mensal. Preço aqui ainda trabalhando, ó. Estamos na metade do mês já, ó. E o preço aqui ainda trabalhando nessa regiãozinha aqui. Sem de fato conseguir romper. E fez aqui uma pequena correçãozinha. Agora vamos aqui. Média de 21 mensal. Marcar aqui. Identificar. Mais abaixo eu tenho a 9. Deixar ela identificada também. Mudo a cor para ficar igual a da média. Agora eu vou para o semanal. Semanal aqui. Agora que deixou um candlezinho aqui contra essa pancadona para cima. E assim, aqui como é o semanal, eu muito provavelmente, ó, preço, ou seja, semana passada trabalhou aqui, certo? Então aqui pode ser que se inicie uma lateralização. Esse candlezinho da semana passada pode ser o início da lateralização. Então assim, aqui é uma região onde o preço pode vir a trabalhar, tá? Ficar aqui lateralizando ou para fazer isso, ó, ficar lateralizando aqui ou para romper enquanto dá continuidade, ou então ele vem aqui e rompe esse fundinho, ativa aqui uma troca de polaridade e dá
um retorno para tendência vigente, que é a tendência de baixa. Então aqui eu gosto de deixar marcado. Eu vou deixar esse caixotezinho aqui marcado. Regiãozinha neutra. Onde o preço pode trabalhar. As médias ainda um pouco afastadas. Vou só colocar aqui. Um pouco mais acima. Tem a 9 e a 21 semanal. 9 mais 21 semanal. Que isso? Agora vamos para o gráfico diário. Ó. Eu deixei marcadinho aqui, ó. Dois, começar atrás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 candles aqui foram dos 5 dias da semana passada. E aí percebo, ó, que eu de fato tenho aqui, ó, o início da lateralização. Tem aqui a média de 9 aqui calçando. Teve um vídeo que eu mencionei, ó, que o preço tinha sentido a 9 aqui, ó, né? Jogou para cima. Só que eu falei até assim, tem uma travazinha aqui. Aí no outro dia, ó, ele vem, sente a média mais uma vez e foi de fato, ó, procurar a máxima que tinha. E aí deixou um novo topinho aqui. No dia seguinte ele até tenta cair novamente, sente a média de novo e o preço segura aqui. Então, voltando aqui para a questão da lateralização, o preço pode ficar fazendo isso aqui, esperando, no caso aqui a média de 21, esperando a média chegar aqui, fazer um breakout, se eu não me engano, que o pessoal chama, e aí o preço sentir a média de 21, que no caso é mais forte do que a 9, e aí de fato ele conseguir romper essa regiãozinha. Perceba que aqui, ó, bem aqui embaixo, aqui nessa região, foi onde começou as médias a se organizarem para um início de uma tendência. Ó, eu tenho aqui a 9 por cima, agora eu tenho a 21 por cima, em seguida a 50 e depois a 200. Ou seja, as médias estão alinhadas quase que perfeitamente para quê? Para dar continuidade numa tendência de alta. E isso, ó, não é qualquer gráfico não, gráfico diário, tá? Então a gente pode ter uma preparação para uma tendência de alta mais forte. Por que eu falo mais forte? Porque no macro, ó, estamos vindo de uma tendência de queda absurda, tendência de baixa absurda aí há muito tempo. Então vamos lá. Vamos trabalhar com essas regiões, tá? Vou deixar marcada aqui a 9 aqui um pouco aqui acima. 9 do diário. E aí, nesse cenário, né, de lateralização, de uma possível lateralização, é muito importante ficar de olho nas extremidades, tá? Então aqui eu vou deixar alguns pontos marcados. Eu vou deixar esse pontinho aqui marcado, tá? Uma extremidade. Ainda não tem uma configuração da venda.
deixar aqui como uma região de venda. E lá embaixo, ó, esses dois fundinhos aqui mais embaixo, pode ser uma possível região de compra. E vou ficar de olho nisso daí. Claro que eu vou ficar tentando aqui acompanhar alguns pontos de retração. Quais os possíveis pontos de retração? Eu tenho para venda, eu tenho esse macro aqui, certo? E dependendo da volatilidade, de onde ele abrir, eu posso acompanhar esse micro aqui, certo? Vou só mudar a cor para não confundir. Aqui é um e aqui é o outro. E aí vamos ver onde é que nós temos confluências. Ó, nesse micro aqui eu tenho um 7640 confluindo com uns 50% da pernada maior. Tem uma média de 21 por cima que é bastante interessante. E por aí vai. Então para venda eu teria esses dois pontos aí. Tá? E para compra, o ideal é que ele viesse aqui nessas mínimas. Aqui, aqui ou aqui. Tá? Esses pontos aqui de extremidade. Onde o preço chegou e voltou. Certo? É isso daí que eu vou estar esperando para o dia de hoje. Então vamos lá para a análise das operações de hoje explicada. O mercadinho abriu aqui. E aí, como eu havia falado, eu estava esperando ele nesses pontos aí de retração. Tinha feito a análise de pré-mercado das correlações e estava indicando um movimento de queda na abertura. Provavelmente foi essa pancadinha que deu aí para baixo. No momento eu não tive que fazer nada, porque eu não consegui pegar ele lá em cima. E aí o que eu tinha que fazer é esperar ele se desenvolver e chegar nos pontos que eu queria. Vou acelerar aqui o vídeo. Lembrando aqui, ó, meus pontinhos de retração, 38, 50, 61. Lembrando que eu falei no pré-mercado que eu tinha uma confluência forte do 7640 nessa quedinha aqui, nesse movimento micro de queda. E ele estava confluindo com 50%, com 50% macro. Ó, eu falei aqui, ó, tá, tem essas duas listrinhas aqui, ó. O 7640 dessa pernadinha aqui de baixa. E nessa pernada aqui macro, ó, nesse movimento maior, eu tinha a confluência aqui dos 50% passando aqui. Eu esqueci de falar também, mas eu confesso que é porque na hora eu não me atentei a isso. Essa máximazinha aqui foi a máxima de sexta-feira, do dia de sexta-feira. E olha onde é que ela segurou. Ela segurou no 61. Então assim, aqui seria um ponto ainda mais forte do que esse. Só que aqui eu também tinha médias e tinha VWAP. Então aqui também tinha muita força. E fiquei esperando o preço chegar e fraquejar nessa região. Aqui no tempo de 5 minutos. Ó, o preço subiu com muita força. Atravessou o 38, chegando lá no 50% macro com o 7,6. Sentindo agora a média de 200 do 5 junto com a 21 do 60. Que são médias coincidentes em tempos gráficos diferentes. Ó, 60, olha como está os 60 minutos nesse momento. Caí agora para 1 minuto. Esperei esse candle fechar para ver o que ia fazer, o que o próximo ia fazer, ó. Ele fechou e aí esperei o próximo ir. Eu falei num dos vídeos anteriores o seguinte, que eu gosto
de entrar quando, tipo, se eu já tenho um candlezinho assim como eu tenho esse aqui, eu gosto de esperar o próximo vir aqui, violinar essa máxima e quando ele estivesse voltando, entrar. E aí foi uma coisa que eu não fiz. Eu não esperei. Eu não esperei. Ah, foi por conta disso que tomou stop? Não, talvez não. Talvez sim, mas o mercado estava muito forte ainda para cima. Mas vamos ver como é que ele vai se desenvolver, ó. Percebam que hoje eu não entrei com os 10 contratos, ó. Eu entrei só com 5. Entrei com metade da mão que eu fiz nos dias anteriores. Por quê? Por conta do resultado negativo de sexta-feira. Então eu decidi reduzir minha mão pela metade hoje. Fazer aquela coisa de botar o pé na água, né? Sentir como é que estava o mercado. Depois de um dia de stop é sempre bom você voltar um pouco para analisar e ter mais calma. E aí vamos lá. Ó, em que ele andou pouco, ó, eu não esperei nem ele lá, tá vendo, ó? Eu já bati a operação, meu stop lá em cima no 740. O que que eu fiz? Quando o candle voltou, eu arrastei o stop para a máxima dele. Também foi bem precipitado, porque o candle não tinha fechado, então não dava para saber que aquela dali era a máxima dele. Só depois que ele fechasse é que eu poderia dizer se era a máxima dele ou não. E aí, ó, agora nesse momento aí foi quando eu tomei o stop. Aí nesse momento, não vou mentir, já dá aquela tensãozinha, mais um stop dentro do gerenciamento, já tinha deixado a plataforma programada para travar, ó. E veja só, o próximo candle fecha forte, ele fecha acima da máxima do anterior. Já desconfiguraria o meu pensamento na venda. Aí espera esse daí se desenvolver. Ó, o preço trabalhando na região que eu já havia falado, que eu já havia mapeado. Stopzinho de 80 pontos. Esperei o preço andar. Vou acelerar aqui, ó. Aí olha só. Agora foi que eu me dei conta, ó, desse 61 com a máxima do dia anterior. Ou seja, a máxima do diário. É um ponto muito forte. Tanto que, veja só, o preço toca lá e ele já dá uma recuada boa. No primeiro toquezinho, ó, só fez um toquezinho, ó. Olha o tanto que ele recuou aqui, tá vendo? E aí, ó, caí por 1 minuto. Fiquei vendo esse candle aí até ele fechar. E aí, analisando, eu percebi que o meu erro foi levar em consideração um único candle como um movimento. Eu fiquei olhando unicamente para esse candle negativo. Tava na região? Tava. Mas olha o que eu fiz, ó. Eu botei uma Fibo em um candle de 1 minuto. Isso não existe, porque ele não fez um movimento. Um movimento seria se o preço tivesse andado um pouco, tivesse dado uns 2 candles ou 3 negativos. Aí sim eu teria. E aí eu fiquei esperando nos 50%. Ó, coloquei minha ordem, stopzinho lá acima, ó. Esperei o próximo candle para ver como é que ele ia se trabalhar. Vamos lá, acelerando, ó, botei minha ordem, stopzinho na máxima, stop de 95 pontos. Tá ali a minha parcial de 150 pontos, que já é fixa, por causa da ordem que eu uso. Botei, ó, nesse momento eu boto a Fibo no movimento do dia, que no caso foi essa pernada aqui. E aí arrastei a minha ordem de parcial aqui para o 38, que coincidia com a VWAP do dia e algumas médias que o preço tinha rompido aqui. E aí deixei o preço trabalhar. Vou acelerar aqui, ó. O preço chegou a andar, ó, ao meu favor. Chegou a andar 100 pontos a meu favor. Ó. Só que eu tava com minha parcial lá embaixo. Não chegou nem na primeira parcial, que era dos 150 pontos. Nesse momento eu confesso que eu tava pensando em colocar pelo menos o stop no 0 a 0, então já tirar
o prejuízo que eu tomei, mas assim, eu estava numa região em que tinha probabilidade. Ele tinha probabilidade de cair. Então assim, eu poderia colocar meu stop no zero, ele vinha pegar meu stop e depois andava ao favor. E é muito frustrante esse sentimento de você perder porque você saiu antes com medo e tudo mais. Então, estava dentro do gerenciamento, deixei o preço andar, olha só, andou de novo. E aí começa a bater aquele nervosismo. Quando esse candlezinho aqui fecha desse jeito, tive que me segurar demais para não colocar o stop no zero. Ah, mas devia ter feito, salvava, não sei o que e tal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que jogar a favor das probabilidades. E se eu estava numa região forte, então existia bastante probabilidade dele pegar e voltar a descer. Disso aí ser só um pullback. Entendeu? E aí vamos lá, ó. Avancei demais. E aí vem aqui nesse próximo candle, ele me estopa. Aqui eu já deveria ter parado. Deveria ter parado, porque eu tinha colocado um limite financeiro de stop. E aí eu fiquei nesse momento aqui, eu já estava com a minha ansiedade a mil, tenho que confessar. O batimento acelera, tudo. O raciocínio já não começa mais a funcionar direito, ó. Olha o negativo lá, ó. 182. E eu continuava acreditando muito nessa região. E aí cheguei a fazer mais uma vendinha, porque vejam só, existe todo mundo quem é do mercado conhece a questão dos falsos rompimentos. Ó, essa regiãozinha aqui de topo foi rompida. E aí esse candlezinho aqui negando, ele devolvendo aqui para baixo, é o que a gente tem de falso rompimento. O preço vai, faz um pullback, rompe e logo em seguida ele devolve. No que ele devolve o rompimento, a gente chama de falso rompimento e tal. E aí ele desenvolve o movimento contrário, tá? E aí peguei mais uma operação, extrapolando o limite que eu tinha colocado para o dia. Só que ainda estava relativamente dentro do gerenciamento. Tinha uma coisa que me incomodava, que é o seguinte. Teve uma escolinha de Kendo a Kendo que eu cheguei a estudar, que fala assim. Vamos ver, vamos lá. Eu tenho aqui um movimentozinho de alta, certo? Deixa eu ver se é isso aqui. Tá, beleza, fez um pullbackzinho. Aí no próximo, ele rompe. É isso aqui que eu quero mostrar. Se houve esse rompimento aqui, então assim, e o candle, ó, se houve esse rompimento aqui, e o próximo candle fecha acima do rompimento, eu ainda considero esse movimento aqui com a probabilidade de alta dele vem aqui e continua subindo. A devolução que eu mencionei anteriormente, ela se dá se... Poxa, tá bagunçando. Ela se dá se o próximo candle fechasse aqui abaixo, ó, abaixo do ponto de rompimento. Aqui sim eu consideraria o preço devolvido. E isso estava me incomodando porque, olha só, esse candlezinho aqui fechou acima, ó, fechou acima ainda. Fechou bem rentezinho. Então assim, aqui eu tinha as duas probabilidades. Mas olha o que o preço faz. O próximo candle vai lá, me estopa. Tá vendo? Ó? Foi lá, renovou a máxima. E aí o próximo é que de fato fecha dentro. Tá vendo?
Então, assim, aqui teria sido o momento ideal, ó, porque ele fechou abaixo, devolvendo o rompimento. Aqui seria o momento ideal. E, assim, quem acompanha o mercado viu que desse ponto aqui, ele derreteu. A partir desse momento aqui, ele, ele derreteu 750 pontos para baixo. Então, assim, mais tarde ele voltou a subir e tal, mas assim, aqui foi um ponto muito forte, então o que faltou foi mais alguns filtros mesmo para fazer essa entrada, tá? E diante disso, vamos corrigir os erros e amanhã vai ser um dia melhor, tá certo? Um abraço. Quem tiver gostado desse conteúdo, deixa um comentário aí, uma crítica positiva, uma crítica construtiva, mesmo que não seja positiva, mas que seja construtiva, tá? E curte, se inscreve no canal, compartilha para alguém, para algum amigo que tem interesse também, beleza? Conto com a força de todo mundo. Até mais.